Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na história de hoje, nós queremos ensinar para as crianças que Deus não faz diferença entre as pessoas e Ele está disposto a abençoar a todos que escolhem estar com Ele, que se achegam a Ele. E além da Bíblia e um cobertor, você também poderá usar talheres para simbolizar os personagens. Então vamos à história? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Quem aqui já foi em uma festa de casamento? Ah, eu também já fui. É sempre muito bonito, não é? O que acontece antes das pessoas se casarem? Elas namoram, né? Geralmente é assim, elas namoram. E daí então, passado algum tempo, o rapaz pede a moça em casamento. E daí, se ela aceita, se ela diz sim, eles marcam e se casam. A história de hoje é sobre um pedido de casamento, mas foi um pedido feito de uma maneira muito diferente. É a história de Ruth. Essa história também vai nos ensinar que Deus ama todas as pessoas, tem planos para elas e ele as abençoa quando essas pessoas aceitam a Deus em seus corações. Amém? Vamos então ouvir a história? Noemi costumava ser uma mulher muito alegre. Ela era casada e ela teve 2 filhos. Mas houve um tempo em que parece que as coisas na vida dela começaram a dar meio errado. O marido de Noemi, infelizmente, morreu. Os filhos de Noemi eram casados com 2 mulheres que não eram do povo de Israel, elas eram moabitas. Só que elas aceitaram ao nosso Deus pela influência dos maridos. Mas passou um tempo, os filhos de Noemi também morreram. E agora não era só Noemi que era viúva, as noras também. Isso era muito ruim, porque naquela época ser uma mulher viúva não era nada fácil, pois não havia ninguém que as amparasse, que cuidasse delas. E as mulheres naquele tempo não saíam para trabalhar como é mais comum hoje, né? Então Noemi ficou triste e preocupada também com as noras. Então Noemi disse para elas: Olha, voltem para a casa dos seus parentes e lá vocês terão alguém que cuide de vocês. Uma das noras, que chamava-se Orfa, ouviu Noemi e decidiu realmente voltar para a sua casa, seus parentes, a sua terra. Mas Ruth, que era outra nora de Noemi, não quis. Ela falou: Não, eu não vou. Noemi insistiu com ela: É importante que você vá para os seus parentes, para que você encontre alguém que cuide de você. Eu, disse Noemi, vou voltar para Belém, porque lá tenho parentes que poderão me ajudar. Mas Ruth insistiu com Noemi e disse: Eu não vou. Sabe como Noemi respondeu à sua sogra? Na Bíblia tem um livro que tem o nome dela, Ruth, o nome da nora de Noemi. E Ruth então disse assim, no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Olha que bonito que diz aqui. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que eu te deixe, disse para Noemi, e que não te acompanhe. Aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Olha que coisa mais linda, que amor que Ruth, a nora de Noemi, tinha pela sua sogra. Então foi assim então que elas foram juntas para Belém. E foi uma longa viagem que elas fizeram. Mas então elas foram e chegaram lá a Belém. Ruth foi trabalhar na colheita de um homem que vivia lá. O nome dele era Boaz. Boaz era um homem muito rico e também muito bondoso. Vocês sabem que naquela época ser viúva não era nada fácil, porque não havia ninguém que as amparasse. Mas então Ruth foi trabalhar na colheita de Boaz.
Naquele tempo existia uma lei que quando uma mulher perdia o seu marido, os parentes, algum parente, né, do marido, deveria se casar com ela para que ela ficasse amparada e tivesse quem cuidasse dela. Ruth mal sabia que Deus já estava preparando algo muito especial para ela. Boaz, acreditem, era parente de Noemi. Portanto, ele poderia se casar com Ruth. Sabem o que Noemi fez? Noemi explicou para Ruth como ela deveria fazer para pedir Boaz em casamento. Ruth ouviu atentamente e fez exatamente como a sua sogra lhe instruiu. Depois de um dia todo, ao anoitecer, Boaz foi dormir ali mesmo onde ele estava para cuidar da colheita. Quando ele já estava dormindo, Ruth se aproximou dele sem ele perceber, retirou o cobertor que estava em cima dos seus pés e ficou ali quietinha até que ele percebesse. Quando Boaz acordou assim no meio da noite e viu Ruth ali deitada aos seus pés, ele se assustou, mas ele entendeu que aquele era um pedido de casamento. Boaz era um homem muito bondoso e amava a Deus. E ele quis então fazer exatamente como Deus queria. Ele tomou as providências e então se casou com Ruth. Essa história é muito linda, porque ela nos ensina que Deus ama todas as pessoas. Ruth poderia ter sido desprezada, porque antes ela não era do povo de Deus, do povo de Israel. Mas não, ela foi amparada e grandemente abençoada por Deus, porque ela aceitou a Deus em seu coração, a ponto de seguir a sogra e, como nós lemos na Bíblia, dizer que o Deus de Noemi agora também seria o seu Deus. E assim o Senhor a abençoou grandemente. Com esse casamento, com esse homem bondoso que era Boaz, Ruth foi amparada e Noemi também. Assim o Senhor Deus também faz conosco. Ele nos ama, ele nos ampara e todas as pessoas, não importa a nação que elas eram, não importa de onde elas vieram, todos que aceitam nosso Senhor Deus será recebido por ele e abençoado por ele. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, assim como o Senhor amou Ruth. Obrigada por cuidar de nós e ter planos para a nossa vida, assim como o Senhor tinha planos para Noemi e Ruth. Que possamos sempre aceitá-lo em nosso coração e entender também que o Senhor não faz diferença entre as pessoas. Que nós também possamos ser assim. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima história.